Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos iniciar uma próxima unidade, onde dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre a urbanização brasileira. Se vocês analisarem, em aulas anteriores, falamos um pouquinho sobre migrações. E para que a urbanização acontecesse, com certeza as migrações ainda continuam presentes nas nossas aulas, certo? Vamos lá? Então, no início da unidade 2, no livro de vocês, nós temos aí uma imagem onde, nessa imagem, as professoras de arte, elas resolveram propor para as crianças que elas retratassem, através de uma peça teatral, a questão da urbanização brasileira. Então, nós temos aí 4 crianças, onde através das vestimentas delas, elas estão tentando retratar quem é da área rural e quem é da área urbana. Temos aí um menino segurando a galinha e temos um menino vestido de índio. Com certeza vocês vão associar a vida dessas crianças à área rural. As outras 2 crianças, com certeza, à área urbana. Para realizar tudo isso aí que vocês estão vendo, com certeza essas crianças tiveram que se empenhar bastante e pesquisar muito sobre o tema proposto para elas. Não é isso? Então vamos lá dar continuidade? Vamos iniciar falando um pouquinho sobre a vida urbana. Temos aí um diálogo entre as crianças, onde diz o seguinte: vamos iniciar a pesquisa hoje, Anita, para escrever o roteiro. Não vejo a hora de subir neste palco para representar. Ai, gente, eu tenho vergonha. Todo mundo vai ficar olhando. Então, temos aí uma situação onde as crianças estão conversando sobre o que elas irão realizar. E uma delas, a última, se sente envergonhada diante do que lhe foi proposto. E vocês, como se sentiriam no lugar dessas crianças? Vocês se sentiriam envergonhados ou ficariam ansiosos para apresentar a peça teatral? Então, com essa ansiedade que eles estavam, no dia seguinte, Marina e Anita conversaram sobre o seguinte, onde Marina diz: Anita, fiz um levantamento sobre o que temos de pesquisar e descobri algumas coisas que são estudadas na geografia urbana. Anita responde: nossa, tem bastante coisa para a gente estudar. Então, as meninas sabiam que, diante do que lhe foi proposto, elas precisavam se aprofundar muito no que iriam fazer. Então, vamos ver no que deu a pesquisa delas. Então, diante da pesquisa, elas tiveram acesso a uma tabela, onde essa tabela ela fala um pouquinho sobre a população residente em áreas urbanas e rurais. Essa população foi pesquisada desde 1950 a 2010, onde apresenta o total de pessoas que moram em área urbana e pessoas que moram em área rural, certo? Então, temos aí números objetivos nessa tabela, onde ao final elas tiveram acesso a um gráfico. Onde nesse gráfico temos 2 linhas, onde a linha azul está retratando pessoas que moram em área urbana. Se vocês analisarem, esse número, ele só teve a crescer. A linha azul, ela só sobe. Então, significa que o número de pessoas que saíram da área rural para a urbana foi grande, gerando assim um êxodo rural, onde muitas pessoas se deslocaram da área rural para a área urbana. Então, elas começaram a compreender aí a situação, certo? Por que as pessoas passaram a morar na cidade? Temos aí mais um diálogo onde diz o seguinte: precisamos descobrir o que faz as pessoas mudarem do campo para a cidade. Vocês conhecem pessoas que se mudaram do campo para a cidade?
Queremos conhecer histórias que nos inspirem para a criação do roteiro. Então, eu tenho certeza que vocês poderiam ajudar essas crianças nessa situação, por quê? Seja em situação atual ou não, vocês devem ter algum familiar que se mudou do campo para a cidade por algum motivo. Seja por mais acesso à saúde, mais acesso à educação, por busca de emprego, cada um com as suas particularidades. Como eu havia enfatizado antes, as migrações, elas acontecem por motivos próprios. Cada um apresenta suas particularidades, os seus motivos para sair de um lugar para outro. Assim também acontece com a questão do sair da área rural para a área urbana. Não é isso? Dando continuidade, o começo da urbanização no Brasil. De todos os motivos que ouvimos, acredito que a busca por emprego seja a razão que mais faz as pessoas deixarem a vida tranquila no campo e mudarem-se para as cidades. Mas por que não existe tanto emprego no campo? E por que nas cidades a oferta de emprego é maior? Então, nós sabemos que nas cidades a questão da indústria e do comércio é algo alarmante, é algo que cresce a cada dia, onde as pessoas podem ter mais acesso a muitas coisas. Já na área rural, são atividades voltadas para a agricultura, pecuária, extrativismo. Então, diante de um contexto, com certeza vocês vão analisar e perceber por que essa saída tão grande de pessoas da área rural para a urbana, certo? Então, vamos ver um pouquinho sobre o surgimento das indústrias. Como eu havia falado, no campo, temos aí atividades voltadas para agricultura, pecuária e extrativismo. Antes, a mão de obra ela era de fundamental importância, mas com o surgimento das indústrias, a mão de obra acabou sendo substituída por máquinas. A mão de obra humana já não tem mais um papel tão importante quanto tinha antes. Então, as pessoas, se vendo nessa situação onde as máquinas podem substituir o trabalho delas, acabam ficando desempregadas. Então, diante disso, elas resolvem buscar melhorias de vida, migrando assim para áreas urbanas, gerando assim, como eu já havia citado, um êxodo rural, muita gente saindo do campo para a cidade. Não é isso? Cada um com seus motivos. No caso aí que eu estou falando, é sobre a substituição da mão de obra humana por máquinas. Não é verdade? Então, dando continuidade. A urbanização planejada. Temos aí mais um diálogo entre Marina e Anita, onde Marina diz o seguinte: sabe uma coisa que me chamou a atenção nas pesquisas, Anita? O que é, Marina? Existem cidades que foram construídas planejadas. Então, como eu havia dito, essa saída de pessoas da área rural para a urbana, ela acontece não de forma planejada. Situações levam as pessoas a fazerem isso. Só que nesse caso aí, estão falando sobre a urbanização planejada. É justamente aquelas cidades que foram planejadas de forma a atender a algumas necessidades. Temos aí o exemplo de Salvador, que está situado na Bahia. Após o povoamento do Brasil, a partir de 1530, houve uma necessidade de ter um lugar onde se pudesse ser o centro do país, onde Salvador foi a primeira capital do nosso país. Então, Salvador precisou ser planejada para que atendesse às necessidades das pessoas. Então, surge aí a questão da urbanização planejada. Houve aí a chegada de pessoas onde essa urbanização já havia sido prevista antes, certo?
Então, temos aí atividades propostas no módulo das páginas 42 a 53 e também temos no sistema, no porta-arquivos. Então, realizem tudo com muita atenção, prestem muita atenção em tudo que está sendo proposto para vocês, analisem com muito carinho, pesquisem se acharem necessário, realizem tudo com muito sucesso. Tchau, tchau e até a próxima aula!